Fala, meus amigos, tudo bem? Eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exercício físico nesse período de quarentena. Existem muitas pessoas que estão fazendo exercício nas suas próprias casas e geralmente há falta de recursos. Ou seja, muitas vezes o exercício ele é realizado com o próprio peso corporal ou muitas vezes com anilhas e halteres que têm uma quilagem muito baixa. Então eu vou mostrar para vocês algumas variações que a gente pode fazer na manipulação das variáveis do treinamento para tornar o esforço desse treinamento maior. Então, quando a gente pega, por exemplo, as variáveis, a gente poderia falar sobre a ordem dos exercícios, a gente poderia falar, por exemplo, sobre as séries, a gente poderia falar sobre as repetições, a gente poderia falar sobre a carga, a gente poderia falar sobre o tempo de intervalo, a gente poderia falar sobre a velocidade de execução, a gente poderia falar, por exemplo, sobre a amplitude de movimento, entre outros que a gente poderia ter aqui também, tá? Quando a gente pensa nessas variáveis, algumas delas ficam limitadas quando a gente treina em casa. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, muitas vezes existe limitação em relação à carga. Então, muitas pessoas não têm halteres em casa, não têm anilhas, ou algumas pessoas que têm apresentam uma quilagem muito baixa. Então, às vezes tem um halter de 5 quilos, um halter de 6 quilos, isso até por alto, que grande parte das pessoas aí, principalmente as mulheres, têm halteres de 3 quilos. Então, esse geralmente é um fator limitante quando a gente faz o treino em casa, tá? Mas existem outras variáveis que a gente pode manipular para aumentar o esforço desse treinamento. Elas, algumas delas que são mais fáceis da gente manipular. Velocidade de execução. Tá? Então você pode fazer o exercício de forma mais lenta, por exemplo. Você pode fazer o seu movimento de forma mais controlada. Então aumenta a cadência, dá um tempo maior para essa execução, faz de forma mais lenta. Você pode modificar, funciona muito também, o tempo de intervalo. Então você pode terminar um exercício, às vezes dá, como a carga é baixa, de 20 a 30 segundos de descanso entre as séries. Ou o que você pode fazer também, além de diminuir o tempo de intervalo, é combinar o exercício. Então fazer, por exemplo, 2 exercícios de uma vez só. Então você termina o exercício e já vai imediatamente para o outro exercício. Tá? Ou você pode apenas reduzir o tempo de intervalo. Tá? Então a gente tem algumas variáveis aqui que a gente pode mexer. O exemplo que eu dei aqui, tempo de intervalo, você pode reduzir esse tempo de intervalo, tá? Que diminui o tempo de recuperação. Então esse tempo de recuperação ele aumenta o esforço reduzido. Você vai ter um maior esforço. Velocidade de execução, você pode fazer uma velocidade de execução mais lenta, ou seja, faz o exercício de uma forma um pouco mais devagar. Tá? A carga, geralmente ela vai estar baixa, porque você vai estar treinando com o seu peso corporal, ou com uma quilagem muito baixa aí. Tá? E se possível, fazer uma amplitude de movimento um pouquinho maior. Se tem algum exercício que você estava fazendo com amplitude um pouco mais reduzida, aumenta a amplitude desse movimento que também vai aumentar o esforço do seu treinamento. Tá? E aí você pode também, como você tem uma quilagem um pouco menor, você poderia aumentar o número de séries, por exemplo. Outra coisa que você poderia fazer é colocar, por exemplo, em relação à ordem aqui, você poderia colocar os exercícios que são mais difíceis, primeiro, e os exercícios que são mais fáceis para você e são mais leves, você deixa lá para o final. Então bota aqui o mais difícil e lá no final o mais fácil. Outras coisas que você pode fazer também. Número de repetição. Se você, por exemplo, você utilizava uma quilagem com 10 quilos e aí você fazia 8 repetições, com 5 você pode passar a fazer 20 repetições.
pode passar a fazer 25 repetições. Então são formas de você aumentar, né, o esforço treinando em casa, que por vezes você tem poucos recursos, né? Então você tem uma classe muito baixa, às vezes você só tem um peso corporal, então muitos exercícios você faz com o próprio peso do corpo. Então você pode mexer nessas variáveis, tá? Ordem dos exercícios, número de séries você pode fazer mais. Em relação à ordem, coloca os mais difíceis primeiro, depois os mais fáceis, tá? Tempo de intervalo, você pode reduzir o tempo de intervalo para tornar esse treino um pouco mais difícil, aumentar o esforço, né? Velocidade de execução, você pode diminuir essa velocidade de execução, fazer o exercício de forma mais lenta. Então são algumas formas que a gente tem aqui de aumentar esse esforço do treino.